A rodada 37, então a penúltima rodada do Brasileirão, começou no sábado com Corinthians e Internacional na Neoquímica Arena. O Inter venceu por 2-1. Maurício abriu o placar aos 35 minutos. Esse jogo que marcou a despedida do Fábio Santos, né, diante da sua torcida lá em Itaquera. Ele vai se aposentar. É um ídolo do Corinthians, ganhou Libertadores, Copa do Brasil. Copa do Brasil não, né? Copa do Brasil acho que ele não chegou a ganhar. Ganhou Libertadores, Mundial, Brasileirão. E nessa reta final já não estava jogando muito bem, né? Nessa temporada revezou muito a posição ali com o Matheus Bidu. E foi o titular e acabou com o segundo gol, né? O Maurício humilhou ele, né? Com um passe de calcanhar de letra, né? Para cima do Fábio Santos. E aí saiu o gol do Wanderson no segundo tempo, né? O jogo foi para o intervalo com 1-0 para o Inter, com o gol do Maurício. No segundo tempo, o Romero empatou para o Corinthians. Romero vivendo uma grande fase aí nessa reta final de campeonato. Tão criticado o Romero, mas ele é um dos heróis aí da permanência do Corinthians na Série A. Tinha marcado 2 contra o Vasco. Ele é o artilheiro aí do segundo turno, né? Não sei se ele chega a ter mais gol que o Roberto no total. Né? Na temporada, obviamente, não. Mas acho que no segundo turno do Brasileirão ele teve, né? Inclusive, o Roberto não jogou essa partida, estava suspenso. E era uma grande possibilidade dele marcar gol pela lei do ex. Que sempre está aí valendo... funcionando, né? E aí sai o gol do Wanderson para colocar o Inter na frente de novo e dar a vitória ao Colorado. O Mano Menezes reclamou que o Inter deu bicho redobrado lá para os jogadores vencerem essa partida. E qual o problema, né? Isso não é nem mala branca. O próprio time está pagando ali a mais para os jogadores vencerem o jogo. Talvez ali para o Mano, que era o técnico do Inter, né? Até a metade da temporada. Os jogadores mesmo devem ter dado um gás a mais. E o Inter vence e deve terminar o campeonato na frente do Corinthians, os dois times que estavam ameaçados, né, até as últimas rodadas aí do campeonato. Sábado também teve Atlético Mineiro e São Paulo no Mineirão, porque na Arena MRV estava tendo show do Paul McCartney. E o Galo venceu por 2-1. Jogo bem maluco, porque o São Paulo teve a vontade que não teve nos últimos jogos, né? Contra o Bahia também eles foram para cima. Claramente houve uma mala branca nas duas situações. Agora, quem que pagou mala branca para o São Paulo ganhar do Atlético? Né? Ele não conseguiu. Ele ganhou do Bahia, mas não conseguiu vencer o Atlético, mas foi para cima e teve chance, hein? O Luciano perdeu um gol inacreditável. Os gols foram sair lá no segundo tempo, na reta final, né? No primeiro tempo, o Atlético parecia que estava jogando por nada, né? Um jogo protocolar, sem muito desespero, sendo que ele precisava vencer, né? Para seguir vivo na briga pelo título. E venceu. No segundo tempo saiu ali o belo gol do Hulk, né? Chutando de fora da área, no canto, sem chance para o Rafael. E aí tem um pênalti para o São Paulo. Um pênalti que, se não marcasse, eu acho que ninguém ia reclamar tanto. Embora o Dorival estivesse ali muito empolgado e reclamando bastante, eu acho que se acaba o jogo 1-0 para o Atlético, a torcida do São Paulo não ia ficar chorando pedindo pênalti. Até porque a torcida nem fazia questão de ganhar esse jogo, né? Para ver se o Palmeiras não ganhava o título. Não adiantou. O Luciano vai lá, bate o pênalti, faz o gol. E o Paulinho faz um gol espetacular para dar a vitória ao Atlético Mineiro, né? Ali no Mineirão. A jogada do Arana, né? Achando o Hulk. O domínio que o Hulk faz. E a assistência. E a finalização do Paulinho também, de bico. Por cobertura ali na saída do Rafael. Um lance difícil, né? Quando o Arana cruzou a bola no Hulk ali, eu não entendi nada. E deu tudo certo, né? Golaço. Emocionante o final de partida para o Atlético, mas o título vai ser bem complicado de conquistar, né? A diferença de saldo de gols é enorme, a gente vai ver no final do vídeo. Esse jogo marcou também a despedida do Hever diante da torcida do Atlético Mineiro, ídolo do clube, campeão de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, ganhou tudo que podia conquistar, menos o Mundial de Clubes, né? Um dos maiores zagueiros, sem a menor dúvida, se não o maior da história do Atlético, né? Inclusive vou lançar a pergunta aí para o torcedor do Atlético: quem é maior no Atlético, o Hever ou o Leonardo Silva? Respondam aí. Zagueiros artilheiros, inclusive, também, né? Sempre aparecendo para marcar gol. O Hever, eu acho que jogou mais nessa temporada de atacante do que de zagueiro, hein? Sempre o Filipão colocava ele de centroavante quando tava perdendo. Vamos seguir falando de despedida, porque no Maracanã foi a vez aí do Felipe Luiz se despedir do futebol. Ainda não, ele pode jogar contra o São Paulo nessa última rodada, né? Mas se despedir da torcida do Flamengo lá no Maracanã. O Rodrigo Caio também se despede do Flamengo, mas esse ainda vai seguir com a carreira, né? Apenas 31 anos de idade.
problemas aí crônicos com o joelho, e por isso até deve ser o motivo para o Flamengo não ter renovado seu contrato, mas é um jogador que está marcado na história do clube e conquistou praticamente tudo também, né? Menos o Mundial, ele conquistou as mesmas coisas que o Felipe Luiz, né? O Rodrigo Caio sai com 11 títulos, o Felipe Luiz sai com 10, é porque o Felipe Luiz chegou no meio de 2019, né? E o Rodrigo Caio tinha conquistado o Carioca com o Flamengo e o Felipe Luiz, né, não pegou esse título. Nem o Jorge Jesus, né? O Carioca foi com o Abel Braga ainda. Olha, 2-1 pro Flamengo, o Luiz Araújo fez o primeiro gol, né? A bola, um gol bem curioso, né? Que o Arrascaeta meio que dá uma furada. Eu não lembro se o Arrascaeta foi o Gerson. E olha que um não tem nada a ver com o outro, né? Mas é que eu tava vendo ao mesmo tempo Flamengo e Cuiabá e Fluminense e Palmeiras. Palmeiras e Fluminense no Allianz. O Luiz Araújo, a bola para ali certinha e ele finaliza no canto, sem chance pro João Carlos, né? O goleiro Walter, que é o titular do Cuiabá. Excelente goleiro, grande temporada ele fez, inclusive, né? Ele quebrou o dedo no treino antes do jogo, um dia antes, e não pôde jogar, tá fora da temporada, falta só mais um jogo, só vai voltar no ano que vem. E obviamente é um nível abaixo, né, o João Carlos pro Walter. E aí no final do primeiro tempo tem o gol de cabeça do Pedro, 2-0. Na segunda etapa, pênalti polêmico pro Cuiabá. O primeiro pênalti é retirado, né? O juiz dá o pênalti em campo, vai pro VAR e tira. E para mim esse foi muito mais pênalti do que o pênalti que foi marcado depois, né? E o Cleison converteu, o Davidson foi substituído, grande momento do jogo, né? A torcida xingando ele aplaudindo, depois ele pedindo desculpa para a torcida pelo gol da final de 2021 na Libertadores. O Davidson é o grande personagem do campeonato. E não só personagem, né? Ele fez um grande campeonato, 13 gols marcados. Né? Pro pessoal que fala que ele só vive daquele gol, né? O pessoal fala muita coisa. E aí o Flamengo venceu, então não tem por que ficar questionando aí a polêmica do pênalti, né? Tem por que falar demais sobre isso. O Cuiabá finalizou 2 vezes e fez um gol, que foi o de pênalti. E o Flamengo tem a possibilidade de título mínima, assim como o Atlético Mineiro. Até pior, né? Porque a distância de saldo é de 16. O Flamengo tem que fazer 16-0 no São Paulo, ou fazer 8 e torcer pro Cruzeiro fazer 8 lá, no Palmeiras. É quase impossível, né? É impossível. Embora no futebol a gente tenha visto já muita loucura, essa aí já é demais. O Palmeiras, 99,9% campeão, pela segunda vez consecutiva e pela 12ª vez, quer você queira ou não, né? Segundo a CBF é. O Palmeiras venceu por 1-0 o Fluminense no Allianz Parque. Fluminense com o time completamente reserva, né? Só 3 jogadores ali que participaram da final da Libertadores como titulares, entre eles o Fábio, né? E o John Kennedy, que foi o herói do título, mas ele não foi titular na final, né? Ele entrou no segundo tempo, talvez foi titular, teve chance de marcar 3 gols, acabou finalizando 2 vezes para fora e uma o Everton defendeu. O Fluminense jogou sério. Apesar de ter chutado pouco, né? 6 finalizações, 2 na direção do gol. Teve mais posse de bola, afinal de contas, Fernando Diniz. Mas o Palmeiras, que teve 3 gols aí marcados, com o Breno Lopes, e só um valeu. 2 gols anulados, um porque o Hendrick, que deu assistência, tinha botado a mão na bola sem querer, mas sem querer também é falta. Ao contrário da semana passada, que quis dar o soco no cara e errou, né? Já não foi falta, tá vendo? O Breno Lopes converteu o gol com a assistência do Zé Rafael, depois ele fez mais um, só que a bola tinha saído da linha de fundo, nem controvérsia tinha saído toda na bola, mas o Palmeiras venceu, e o Breno Lopes, que teve aquela treta com a torcida, mais uma vez é o responsável pelo gol do título, praticamente, né? Fez o gol do título na final da Libertadores 2020, faz o gol que pode ser do título, que é o gol do título de 2023, né, no Brasileirão. O Fluminense ainda teve o Lucas Silva sendo expulso, né, jogador da base ali, na segunda etapa, né, mas não influenciou em nada na partida. O Botafogo empatou em 0-0 com o Cruzeiro no Newton Santos, né? Que final de temporada triste para o torcedor botafoguense que se iludiu aí com o título, né? O Botafogo fez a melhor campanha da história dos pontos corridos no primeiro turno, abriu mais de 16 pontos de vantagem e agora termina fora do G4. Ainda não terminou, né? Tem um último jogo contra o Internacional, só que é fora de casa. Eu não acredito que o Botafogo vai conseguir vencer. Então deve ter que jogar pré-Libertadores, o que é algo, se você pensar no início da temporada, o Botafogo vai para pré-Libertadores, o torcedor ia falar, né? Ó, legal, tá ótimo.
Mas do jeito que foi o Campeonato Brasileiro, né, com essa liderança por tantas rodadas, com uma vantagem imensa, fica ridículo, né? Fica ridículo o fim de temporada do Botafogo. A entrevista de Diego Costa, né, foi bem sincera ali, falando que talvez faltou humildade, faltou o pé no chão, não sei, dos jogadores. Acho que eu vou colocar aí no resumo da rodada o trecho da entrevista. Eu vim com o intuito de poder ajudar da melhor maneira possível, com consciência tranquila que poderia estar aqui e ajudar o grupo. Não foi como eu esperava em termos de oportunidade, de minutagem, que eu queria. Sempre vou ter essa ambição, nunca vou deixar de estar feliz por estar jogando poucos minutos. Sei que tinha condições de poder ter ajudado de uma maneira melhor dentro de campo, mas opções, foi situações que o grupo também vinha ganhando sempre, é normal. Mas meu futuro não estou pensando agora, não estou pensando no hoje. Eu acho que tem mais um jogo aí para definir tudo e superar essa frustração que está sendo não só para o torcedor, mas para mim pessoalmente. Nunca vivi algo parecido em toda a minha carreira, de uma situação de jogos, né, como foi, de empates, derrota, da maneira que foi. Pode ter faltado um pouco de caráter, humildade, não deixar a atmosfera de fora entrar. O rebaixado América Mineiro derrotou o Bahia, que pode ser rebaixado na última rodada. É o último time ali dentro da zona, né? O primeiro time na zona, os outros 3 já caíram, né? O América, o Coritiba e o Goiás. Recebendo o Pix, o América virou o jogo para cima do Bahia, né? Eles saíram perdendo por 1-0 com o gol de pênalti do Everaldo aos 26 minutos. Aos 29, o América empata com o Ricardo Silva e vira o jogo aos 38 com o Renato Marques. No comecinho do segundo tempo, o Renato Marques já faz 3-1 e o Ademir, fazendo valer mais uma vez a lei do ex, diminui para o Bahia, 3-2. Logo na sequência, o Matheus Henrique do América é expulso e o Bahia vai para cima. São 26 finalizações do Bahia no jogo inteiro, 5 na direção do gol. O Ademir perde um gol inacreditável, né, que o goleiro já tinha caído, não tinha marcação, não tinha nada, ele chutou para fora, o gol estava aberto. Depois de fazer o gol, ele perdeu um gol daquele, não dá. E aí teve a situação do Pix, né, que o Di Lopes, que é um humorista, para quem não conhece, né, um humorista santista, que faz parte do Quatro Amigos lá, né, com o Thiago Ventura, com... Como o nome dos outros dois? O Afonso Padilha e o outro eu não lembro agora. Mas enfim, né, ele é santista e disse que ia pagar 20 mil reais pro jogador do América que fizesse o gol da vitória contra o Bahia, né, para ajudar o Santos a escapar do rebaixamento. O que aconteceu, o América fez um pronunciamento dizendo que eles receberam o Pix, né, não sei. O Di Lopes disse que ia fazer depois do jogo, né, para quem fizesse o gol. Mas tinha muito torcedor do Santos, do Vasco também, fazendo Pix pro América ali para ajudar, fazendo direto na conta do time, né. Eles falaram que ia devolver, que não aceitava isso, que não é certo, né, e tal. Mas se os jogadores aceitaram ou não, não sei, né. No fim, eles ganharam a partida, eu comemorei como torcedor do Vasco, e o Santista também, com certeza, vibrou demais com essa vitória do América, já que, enquanto isso, lá no Paraná, o Santos aprontava mais uma, né? Tomou 3-0 do Atlético Paranaense, com direito a 2 vezes ali a lei do ex, né? Vitor Bueno e Madison, 2 jogadores que não deixam saudade nenhuma no Santos. O Vitor Bueno até acho que deixa, né? Ele fez um bom campeonato ali em 2016, foi vendido para a Europa, lá para o Dinamo de Kiev, depois voltou para o São Paulo, onde ele não teve uma boa passagem, mas no Santos ele foi bem. O Madison, esse aí não deixa saudade nem no Santos, nem no Vasco, né? Mas eu comemorei muito o gol do Madison. E aí o William Bigode fazendo valer a lei do ex-rival, né? Ele jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians também. Não sei se ele jogou no Santos aí alguma vez, né? Mas, de qualquer forma, se não é a lei do ex, é a lei do ex-rival. 3-0 para o Atlético Paranaense, que não tem mais chance de ir para a fase de grupos da Libertadores, nem para a pré-Libertadores, né? Ele vai jogar Sul-Americana mesmo no ano que vem, o ano do seu centenário. Eles queriam muito a classificação, mas não vai dar. E o Vasco foi até Porto Alegre enfrentar o Grêmio na despedida do Luizito Soares lá na Arena, e ele fez o gol da vitória no primeiro minuto do segundo tempo. No primeiro tempo, cara, eu fiquei muito revoltado com a escalação que o Ramon Dias mandou pro campo, né? Uma escalação covarde, com 3 zagueiros, um deles o Robson Bambu, aí é melhor jogar com um a menos mesmo. Sendo que o Grêmio tem uma das piores defesas do campeonato, né? A 4ª pior defesa do campeonato, só não é pior do que os 3 rebaixados. E o Vasco vai com essa escalação aí para empatar o jogo, cara. E aí, com 1 minuto do segundo tempo, tomou o gol. Chegou a tomar no primeiro tempo também, seria a assistência do Soares, uma cobrança de falta pro gol do zagueiro Rodrigo Eli, mas o gol foi anulado por impedimento.
E aí na segunda etapa tomou um gol logo no começo, o Ramon começa a mexer, o Paulinho Paula fez uma partida horrorosa. Eu acho que o Paulinho Paulo deve estar passando a semana treinando com o Botafogo, porque ele fez um... Quando ele chegou no Vasco, ele estava jogando muito bem. Eu me surpreendi, né, com o futebol que ele estava apresentando. Para mim tinha sido a melhor contratação do Vasco. Só que na reta final do campeonato, né, de uns 10 jogos para cá, ele não tá jogando nada, absolutamente nada. Aí no segundo tempo que ele resolve colocar o Paê, tira o Zé Gabriel, depois tira o Bambu, vai para cima, mas o Grêmio se recuou também para não tomar o gol de empate, né, sabendo como a defesa é, e não levou. 1-0. Legal também ali a despedida do Soares, né? Muito legal ver um jogador desse nível, né? Desse calibre aqui no futebol brasileiro e sendo importante, né? Ele participou aí diretamente de 48% dos gols do Grêmio aí no Brasileirão. É um dos artilheiros do campeonato, é o líder de assistências do Brasileirão com 11 assistências, poderia ter aumentado para 12, mas o gol foi anulado lá do Elina. E o Vasco não podia ter estragado a festa dele, né? Eu acabei que eu nem fiquei muito triste não com a derrota. Foi só 1-0, né? A derrota do Corinthians é muito mais revoltante pelo que foi aquele jogo. E o América venceu, o Vasco continuou fora da zona. Bom, o Soares, diferente do Felipe Luiz, do Hever e do Fábio Santos, ele vai continuar jogando, né? Assim como o Rodrigo Caio também, que é outro que tem problema no joelho, né? Eu acho que o do Rodrigo Caio é pior. O Soares vai jogar nos Estados Unidos, vamos ver o Rodrigo Caio vai jogar onde? Em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, o Bragantino venceu por 1-0 o Coritiba. Gol marcado pelo Léo Ortiz no segundo tempo. O Bragantino finalizou 27 vezes. Só conseguiu fazer o gol ali na segunda etapa com o zagueiro, né? Mas o Coritiba já está rebaixado faz tempo. E o Bragantino conseguiu essa vitória. Vai tentar ainda entrar no G4, mas é bem difícil. Para encerrar, o Fortaleza venceu por 1-0 o Goiás no Castelão, gol logo no comecinho ali com o Guilherme, aos 6 minutos de jogo, e foi só isso. Mais nada de interessante aconteceu nessa partida. Fortaleza que vai passar por eleição agora, né, e o Marcelo Paes fez um brilhante trabalho ali como presidente, vai deixar o cargo. Classificação após 37 rodadas, agora só falta mais uma. O Palmeiras lidera com 69 pontos e é campeão. O Palmeiras tem 20 vitórias, 9 empates e 8 derrotas no campeonato, 63 gols marcados e 32 gols sofridos, um saldo de gols de 31. É uma distância muito alta já para o Atlético Mineiro, que tem um saldo de gols de 23, né? Ele tem ali 66 pontos, assim como o Flamengo, 19 vitórias, 9 empates e 9 derrotas para eles. O Atlético Mineiro tem 51 gols marcados e 28 gols sofridos. O ataque do Flamengo é melhor, marcou 56, mas a defesa é pior, tomou 41. Então o Atlético precisa golear aí na última rodada e precisa que o Palmeiras seja goleado pelo seu maior rival, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro já está salvo do rebaixamento, então não vai fazer força nenhuma para ganhar essa partida. Quanto mais golear, e nem se fizesse, né? O Cruzeiro não tem condição de golear o Palmeiras, não tem condição de golear nem o Coritiba, nem o América, que tem a pior defesa do campeonato. O Cruzeiro tem o pior ataque do campeonato, então equivale aí, né? O Cruzeiro tem a melhor defesa e o pior ataque. Então nem se quisesse o Cruzeiro ia conseguir golear, o Atlético não vai conseguir o título, né? Ele fez a melhor campanha do primeiro turno, do segundo turno, aliás, né? O primeiro turno foi bem ruim, já estava ruim com o Cudê, chegou o Filipão e piorou, né? Depois ele deu a volta por cima, mas ficou ali 9 jogos sem vencer, e no segundo turno foi brilhante. Seria o campeão simbólico aí do segundo turno, mas esse título não vale nada, né? Vale quem termina no total na frente, e esse time foi o Palmeiras, o campeonato de pontos corridos, que premia a regularidade, e o Palmeiras foi o time mais regular. O Atlético, apesar de liderar o segundo turno, teve derrotas que não podiam ter acontecido, né? Como foi para o Cruzeiro, para o Coritiba em casa, empate com o América em casa, resultados que não podiam acontecer e atrapalharam também o Atlético nessa luta. Fora outros do primeiro turno, né? Derrota para o Vasco na primeira rodada, mas ainda com o Cudê. No segundo turno também perdeu para o Vasco no Maracanã. E agradeço muito ao Atlético, inclusive, por isso estava até torcendo para eles serem campeões, mas não deu, né? E o Palmeiras, bicampeão, merecido de novo, o time mais regular do Brasil. O Abel Ferreira tem muito mérito aí por ter conseguido reinventar o time, ainda mais depois da eliminação na Libertadores, né? Você vê que ele ficou uns 4 jogos ali com o time bem abalado e parecia que não ia ter reação, e teve. Ele não teve os reforços que ele pediu na janela, na temporada, né? Porque no começo do ano já perdeu o Scarpa e o Danilo, não teve nenhuma substituição à altura, né? O Arthur parecia que seria um ótimo substituto para o Scarpa, mas não é o mesmo perfil de jogo. Funcionou ali no começo, depois ele mal entra em campo mais, né?
O Dudu se machucou, e isso foi terrível para o Palmeiras. E o Richard Rios também não supriu a ausência do Danilo como se esperava. Mas no fim o Palmeiras é campeão brasileiro, ganhou também nesse ano a Supercopa do Brasil e o Campeonato Paulista, né? 3 títulos no ano. Não é uma temporada vexaminosa de forma nenhuma, né? E foi semifinalista da Libertadores, apesar de ter perdido para o Boca, que era um time inferior, mesmo com todos os problemas que o Palmeiras teve. Agora, o Flamengo sim, né? Um ano que ele não conquista nada, o Atlético conquistou o Campeonato Mineiro, né? Não fez mais que obrigação, e o Flamengo não conquistou absolutamente nada e foi o time que mais disputou títulos no ano. O Grêmio está ali em quarto lugar, 65 pontos, o time acabou de voltar da Série B, disputou o título brasileiro até a penúltima rodada, e para a Libertadores já é excelente. Agora resta saber se ele vai direto para a fase de grupos, né? Se ele terminar em quarto lugar, ele vai. Se ficar em quinto, vai ter que participar da pré-Libertadores, coisa que o Botafogo está fazendo, né? Depois de liderar o campeonato por várias rodadas. Pode ser que termine até em sexto lugar, hein? O Fluminense, o Bragantino é o sexto colocado, 62 pontos. Não tem mais chance de título, já não tinha, né? E a chance dele ir para o G4 também não é muito grande, né? Vai precisar ali que o Grêmio e o Botafogo tropecem. No Flamengo não dá para ele chegar. O Fluminense é o sétimo colocado com 56 pontos. O Atlético Paranaense também tem 56. O Internacional tem 52. O Fortaleza 51. O São Paulo tem 50. Cuiabá 48. Corinthians 47. Cruzeiro 46. Santos 43. E aqui é o desespero, né? Santos 43. Vasco 42. Bahia 41. Os 3 times lutando para ver quem é que vai para a Série B. Os 3 querem ir. Os 3 querem ir. Aí quem se dá mal é o Bahia, porque ele está lá dentro, né? O Santos e o Vasco estão loucos para entrar, mas eles não conseguem. Fizeram de tudo para entrar, mas não conseguiram. O Goiás já está rebaixado, o Coritiba e o América também, né? 35 pontos para o Goiás, 30 para o Coritiba e 24 para o América Mineiro, que sofreu incríveis 80 gols. Quantos gols será que eles vão levar na última rodada, hein? Na última rodada, o América pega o Goiás. Olha esse jogo, hein? Já aí para ensaiar para Libertadores, olha só, nada a ver. Né? Para ensaiar para a Série B do ano que vem, Goiás e América. Esse jogo vai ser às 19 horas. Não ia ser tudo 9h30? Tudo bem que esse jogo não vale nada, né? Absolutamente nada. Vai estar marcado aí para 19 horas. Tinha que ser tudo ao mesmo tempo, mesmo que não vale nada. Que não... Tá bom, 19 horas aí, Goiás e América. E às 9h30, né? Todos os jogos restantes simultâneos. Inter e Botafogo lá no Beira-Rio. Coritiba e Corinthians no Couto Pereira, Fluminense e Grêmio no Maracanã, Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão, Bahia e Atlético Mineiro na Arena Fonte Nova. E esse jogo aqui vai ser a promessa que tenha muitos gols, hein? Porque os dois vão por tudo ou nada. Eu acredito que os dois vão por tudo ou nada. O Bahia com certeza vai tentar a vitória a qualquer custo. E o Atlético Mineiro, por que não ir? Aproveitar o desespero do Bahia. Inclusive é o que o Filipão faz melhor, é time que joga no contra-ataque, né? Embora até que nas últimas vitórias contra o Flamengo e o São Paulo não foi bem assim, né, e venceram do mesmo jeito. E o ataque do Galo, a dupla de ataque ali é poderosa, né? Hulk e Paulinho, os dois juntos, fazendo um campeonato sensacional. Estão entre os artilheiros e o Hulk também é o vice-líder de assistência. Eu acho que esse jogo aqui vai ter muito gol, hein? Mas não vai ser o suficiente para o Atlético ganhar, mesmo que ele consiga fazer aí uma grande goleada, o Cruzeiro não vai golear o Palmeiras. E nem se ele quisesse, daí ele não quer. Tem Cuiabá e Atlético Paranaense na Arena Pantanal, Santos e Fortaleza na Vila Belmiro, São Paulo e Flamengo no Morumbi, Vasco e Bragantino em São Januário. O Bragantino falou que vai jogar sério, né? Porque eles querem entrar no G4, mas eu acho bem complicado. Eu acho que o Grêmio tem tudo para ganhar do Fluminense reserva no Maracanã. O Inter deve ganhar do Botafogo. Isso aí sim daria uma esperança para o Bragantino ainda terminar em quinto lugar. Mas eu acredito, o Vasco tem que ganhar esse jogo, não é possível. Se não ganhar, né, o Atlético vai ganhar do Bahia. O Atlético vai ganhar do Bahia. E o título já está resolvido, né? O Paulinho tem 19 gols. 19 gols aí na artilharia do campeonato. Chiquinho Soares 17, Hulk 15, Luizito Soares 15, Marcos Leonardo 13. Inclusive parece que ele foi punido por chegar atrasado no treino.
Na reta final do campeonato, o Marcos Leonardo caiu de rendimento mesmo, hein? O Pedro tem 13 gols. O Davidson tem 13 também, ou 12, né? Tá entre os artilheiros. O Hulk é o líder de assistências junto com o Luizito Soares. E para mim, vai ficar o prêmio de craque do campeonato entre esses dois. Acredito que o Soares vai levar, pela questão midiática, né? Pô, imagina você ter o Soares como craque do campeonato. É óbvio que a CBF não vai perder essa oportunidade. Mesmo que o campeão seja o Palmeiras, a gente não vê nenhum jogador do Palmeiras liderando estatística nenhuma, né? Tá, o Rafael Veiga tá ali entre os melhores assistentes, mas tá bem atrás do Hulk e do Soares, né? E entre os artilheiros não tem ninguém. Então o craque vai ser ou o Soares, ou o Hulk, ou o Paulinho. Eu acho que o Hulk deve estar na frente do Paulinho, porque além de fazer muitos gols, né, ele deu 11 assistências, e muitas dessas assistências pro Paulinho.